Por acaso você já se sentiu um pouco triste, um pouco depressivo em algum momento da sua semana, que você não sabe o motivo? Pois é, eu já. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa muito importante a gente ter uma vida alegre. Então hoje a gente vai falar de esperança. A definição de esperança é o seguinte: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Então, de acordo com essa definição, a gente vê que a nossa esperança ela não pode estar baseada em nós mesmos, porque com certeza a gente vai se frustrar muitas vezes durante um dia se a gente ficar esperando que o nosso socorro venha de nós mesmos. Então, a gente foi criado desde o começo para ter um relacionamento íntimo e diário com Deus, de que a gente não precisaria depender da gente. Mas a gente sabe que isso foi quebrado. Desde lá do Egito, a nossa vida ficou muito atarefada e cada vez mais a gente tem mais coisa para fazer e a gente não consegue mais ter tempo para Deus e a gente entende pouco do quanto a gente depende dele. Então a gente passa o dia inteiro fazendo coisas para nossa satisfação e evoluindo a nossa pessoa, e a gente coloca a nossa esperança na nossa força. E isso é totalmente errado. A gente vê que até na época dos juízes, sempre que eles colocavam a esperança na força deles, eles eram derrotados. Mas sempre que eles colocavam a esperança em Deus, eram vitoriosos. E esses momentos de tristeza, eles vêm quando a gente percebe que a gente não consegue solucionar os nossos próprios problemas. E a gente precisa de Jesus, a gente precisa que Ele alivie esse nosso fardo de depender, de querer viver perfeito sem viver em Jesus. E esses momentos de tribulação, eles muitas vezes são permitidos por Deus para que a gente amadureça. Então lá em Romanos 5, de 3 a 5, você percebe o seguinte, que ele fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está sendo trabalhado por Deus. A gente acha que Deus está longe, que Deus abandonou a gente, igual Davi tanto escreveu: não me abandone e tal, fique perto de mim. Mas o que Davi queria dizer é que ele se sentia abandonado por Deus, mas isso não é verdade. A gente vê que Deus sempre está cuidando da gente. E Deus permite esses momentos para que a gente amadureça, e muito provavelmente é um transicionar de fase da sua vida. E aqui em Colossenses a gente vê uma chave muito importante para a gente não ter esse sentimento de angústia. Então veja só: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que isso significa? Se a gente ficar pensando e colocando as nossas felicidades nas coisas que vêm e vão dessa vida, a gente nunca vai estar feliz, porque essas coisas são muito cíclicas. Mas as coisas que não se vê, elas são eternas. E se a gente colocar os nossos sentimentos e os nossos olhos, o nosso foco da nossa vida nessas coisas eternas, a gente com certeza vai ter uma vida mais alegre. Eu não estou falando que a gente vai sempre estar em mil maravilhas, mas com certeza a gente vai estar alegre em Cristo e por tudo que Ele fez, porque a nossa vida já está com Ele, como diz no texto. E para sustentar isso que eu falei agora, eu queria ler só mais 2 versículos. Está lá em 2 Coríntios 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, que diz que é uma coisa simples que vai passar, né? E não uma tribulação violenta. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Mas essas coisas que a gente não vê e que são eternas, o que são elas? Então eu separei aqui 4 coisas que elas são eternas e que muitas vezes passa despercebido e que deve ser o motivo da nossa alegria. A primeira é a vida eterna, e ela tá lá em João 3,16, que ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que a gente tenha a vida eterna. Então esse deve ser um motivo de alegria. E se você não se alegra nisso,
Eu acredito que o problema seja a gratidão. Você não é grato porque você ainda não entendeu o quão insignificante nós somos perante Deus. E Ele, sem receber nada em troca, fez esse sacrifício. Segundo ponto é que nós veremos a glória de Deus. E isso também deve ser motivo de esperança e alegria. Então veja lá em Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Então a glória que Deus vai revelar para nós é algo gigantesco. E a gente tem que esperar isso. E a gente tem que desejar que seja amanhã e que seja o mais cedo possível. Porque vai ser um dia maravilhoso. Então a gente tem que ficar alegre porque esse dia está chegando. O terceiro ponto é que nós seremos parecidos com Jesus. Nossa, mas que heresia, né? Como que a gente vai ser parecido com Jesus? Veja só. 1 João 3, de 2 a 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se você tem essa esperança em Jesus, você vai voluntariamente querer se purificar para estar com ele e para que tudo isso aqui que está no texto aconteça. Certo? E assim a gente vai se parecendo cada vez mais com Jesus. E o quarto ponto, que ele é mais ou menos parecido com o primeiro, mas ele é um pouco diferente, é que nós fomos salvos. E lá em Romanos 8, 24 e 25 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. É um trava-língua, mas com certeza você entendeu. Se você espera o que você não vê, você espera isso com esperança de que seja algo grande e realmente vai ser muito maior do que a gente consegue imaginar. Então aí você pode pensar, nossa, mas a Bíblia falou muito de esperança. Realmente, a Bíblia falou muito de esperança. A Bíblia é uma história de redenção e de esperança. E lendo ela, a gente pode aumentar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Que foram os últimos 3 vídeos que a gente fez. Espero que tenha sido muito bom. Essa é a palavra de Deus, é o que ela diz sobre esperança e a gente não precisa ficar triste. Eu fico triste bastante, mas aí eu começo a me lembrar das promessas que Deus tem pra mim. Porque no final vai dar tudo certo, porque como alguém disse alguma vez, nós já sabemos o fim da história. Fechou? Deus te abençoe e até a próxima. Corta esse negócio, o que é esse aqui do capeta?